Hey guys, how's it going? Espero que vocês estejam bem, tá? Aqui é o professor Roberto Sobrinho. Essa é mais uma aula dedicada ao sétimo ano A e ao sétimo ano B. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, tá, ao estudo do Simple Past, do passado simples. Vamos trabalhar da página 13 até a página 15 do nosso livro. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre os verbos regulares. Nós já havíamos falado também sobre o passado simples do verbo to be. Nós vimos na aula passada que para a gente fazer o passado de um verbo regular na forma afirmativa, a gente vai precisar do sujeito e do verbo principal no passado. E vocês viram que os verbos regulares no passado, eles recebem de, ed ou ied, como no exemplo da tela de vocês. I worked yesterday. Então, eu trabalhei ontem. O verbo work, que é o verbo trabalhar, ele recebeu ed. Ele foi para o passado. E o I aí é o sujeito da frase. Então, é simples. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre a forma negativa e a forma interrogativa. Para a gente fazer uma frase negativa, utilizando o Simple Past, nós vamos precisar do verbo auxiliar. E qual é o verbo auxiliar do passado simples? É o did. Na negativa, o did ele vai vir acompanhado do not, tá? E aí a gente vai decidir se coloca eles separados, sem contração, did not, ou se vamos fazer a contração e colocar o didn't. Então, as duas formas estão corretas, vai depender do que a gente prefere, colocar sem ou com a contração. Então, basicamente, a estrutura de uma forma negativa no Simple Past é sujeito, depois do sujeito, o verbo auxiliar mais not, então vai ser o did not ou o didn't, se você optar por fazer a contração, e logo em seguida o verbo principal no infinitivo, ou seja, o verbo que antes tinha recebido o ed, na negativa ele vai perder o ed. Ele vai voltar para a forma dele normal, a forma dele básica, que é a forma do infinitivo. Então, vamos ver esse exemplo aqui. I didn't work yesterday. Eu não trabalhei ontem. O I é o sujeito. Logo em seguida, nós temos o didn't, que é o verbo auxiliar mais not, nesse caso contraído. E o work, que é o verbo trabalhar no infinitivo. Não é worked com ed. Por quê? Porque essa frase é negativa, tá? E o verbo na negativa ele vai ficar no infinitivo, na forma dele normal, digamos assim. Já para eu fazer uma pergunta, ou seja, a forma interrogativa, eu também vou utilizar o verbo auxiliar, vou usar o did, mas eu não vou utilizar o not. E a estrutura vai ficar assim. Primeiro eu coloco o did, tá? Antes do sujeito. Então, para eu fazer essa pergunta, vem o did, o verbo auxiliar, antes do sujeito. E logo em seguida, o verbo principal no infinitivo. Então, na interrogativa, o verbo também não vai receber ed. O verbo regular no Simple Past, ele só recebe o ed na frase afirmativa. Negativa e interrogativa não recebe. Então, vamos ver o exemplo. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Did é o verbo auxiliar. Como eu falei, ele tem que vir antes do sujeito. Quem é o sujeito da frase? You. E logo em seguida, o verbo principal, o verbo trabalhar, o verbo work, no infinitivo, sem o ed, porque essa é uma frase interrogativa, ok? Então, nós vimos a frase afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Então, agora vocês vão fazer as atividades da página 13 até a página 15 do livro de vocês e daqui a pouco eu estou de volta para fazer a correção dessas atividades, ok? So, thank you so much, guys. I'll be right back.